Oi, tudo bem? Agora eu irei narrar para vocês através do baú de histórias em Libras. Vamos ver o que temos e qual será a história de hoje. Era uma vez os três porquinhos surdos. E os sinais de cada um deles. O primeiro, que era a gravata amarela, o segundo, a vermelha e o terceiro porquinho a azul. Estava passeando pela floresta, veio a sua mãe e falou: Vocês três precisam ter a sua própria casa. Cada um em sua casa vai ficar bem mais protegido, pois a floresta ela é perigosa e assim vocês vão ter a sua vida. Sim, mamãe, tá certo. E então cada um organizou sua própria casa, do seu jeito. E o que foi que cada um resolveu? O amarelo, da gravatinha amarela, porquinho, escolheu esse lado para ficar e construir sua casa. O vermelho, da gravatinha, escolheu o meio. E o azul escolheu o lado de cá da floresta. E daí então, o amarelo pensou, junto com seu irmão, da gravatinha vermelha, vamos fazer rápido essa casa. E assim a gente poder brincar, ter tempo, concorda? Sim, é verdade. Precisamos agir rápido. Então, cada um foi para um lado e procurando materiais para construir suas casas. O porquinho da gravatinha amarela conseguiu umas palhas de umas árvores e assim foi montando uma sobre a outra. E daí foi fazendo as paredes, a porta, toda de palha. E daí ajeitou, e daí pensou, está ótima. Então essa aqui foi a casa de palha do primeiro porquinho. E daí então o porquinho da gravatinha vermelha fez a mesma coisa, encontrou algumas madeiras de árvore, juntou todas e foi montando em sua casa toda de madeira. Já pronta, como ficou? Assim. Já o último porquinho da gravata azul, ele era mais maduro, era mais zeloso. Então ele pensou, outra hora irei brincar. Há tempo para brincar, mas agora é tempo de construir, com muito trabalho. E assim foi, colocando tijolo sobre tijolo. Foi uma casa demorada. A construção do seu telhado, a porta bem segura, uma sobre outra, bem organizadinha. Com muito trabalho, mas a casa ficou impecável. Mas veja só, apenas uma casa segura? Feito essa? Não, ela tinha acessibilidade. Porque ele pensou, é uma casa própria, uma casa minha, segura, mas aí eu vou colocar algumas características da cultura surda. Campanha sinalizada, com câmera de segurança para que eu veja em um painel. E daí tem uma proporção maior do que está acontecendo lá fora. E fora outras características dentro dessa casa. Porque eu vou obedecer à minha mãe. Ela falou que era para ter cuidado. E assim foi feito. E então, na floresta, a casa ficou uma perto da outra, dos irmãos, mas o lobo mau, ele foi chegando cada vez mais perto. E ele foi pelo faro. E ele sentiu uma fome enorme, daquelas que estremece todo o seu estômago. E daí então ele encontrou essas casas e percebeu que ali tinham os porquinhos. E daí então
iniciou o diálogo. Primeiro a casa de palha. Então ele bateu na porta. Toque, toque, toque. Mas o porquinho, o surdo, não deu a mínima porque não escutou. E nada de responder. E ele bateu mais forte. E nada de responder. E daí então, o porquinho amarelo, ele só veio perceber porque a maçaneta da sua porta estava girando. E daí então, pela brecha da sua porta, ele percebeu que era o lobo mau. Ele lembrou do que a mãe tinha dito. Então ele ficou muito assustado. Eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer para ele que ele não vem aqui, que ele vai embora, que ele pare de estar aqui me perturbando? Se ele é ouvinte, eu não como vou fazer. Então ele sentou e aguardou. Então o lobo mau, ele usou de suas estratégias, que é o quê? Assoprar e dar então com muita força. E então ele assoprou e a casa caiu. Foi palha para todos os lados. O porquinho correu para a segunda casa. Então correu e daí então chegou na casa do seu segundo irmão, o da gravatinha vermelha. Então ficaram os dois lá. E dessa forma o lobo ele não desistiu. Então ele pensou dois porquinhos. E assim ele riu da casa, porque a casa de madeira é uma casa fraca, vai desmoronar da mesma forma. E assim ele assoprou e a casa desmoronou. E dessa forma eles fizeram a mesma coisa os dois. Foram para a casa do terceiro irmão, o da casa de tijolos. E dessa vez o lobo viu que os três estavam lá. Mas ele olhou essa casa, viu a estrutura dela e pensou, é uma casa mais segura. Mas eu sou mais esperto do que eles. E bateu na porta. E nada. De antemão ele não tinha percebido que os porquinhos eram surdos. Mas a comunicação estava difícil, tanto para um quanto para o outro. Mas o terceiro porquinho ele é mais esperto. E ele tentou uma comunicação, que é por bilhete. Por baixo da porta, ele escreveu para ver se o lobo entendia o que estava acontecendo. E daí então, no bilhete dizia, eu sou surdo, por favor, vá embora. E o lobo olhou, estranhou o português escrito dos porquinhos, amassou com muita raiva e jogou fora. E começou a ameaçar, dizendo que ia quebrar aquela porta se não abrisse. Então eles pensaram, o que vamos fazer? Peraí. Novamente ele teve outra ideia. Eu vou fazer uma videochamada pelo WhatsApp. Espera aí, que eu vou falar com esse lobo. Então o porquinho da gravatinha azul procurou em seus contatos e começou a chamar o lobo. Eu quero conversar com esse lobo. E começou a chamar. E então o lobo... Quem é que me atrapalha uma hora dessa? Não vê que eu tô ocupado? Oxi! O que ele quer? O que você quer, hein? Falou oralmente o lobo. E respondeu em língua de sinais. Ó, você vai embora pra floresta, vai embora. Pra sua casa, não nos deixe em paz. Nós três em paz, tá bom? Vai embora. E então o lobo olhou a videochamada, não entendeu nada e começou a gritar. Abra essa porta! E o porquinho impossível, não tô entendendo o que você está falando, eu sou surdo. Coitadinho, não sabe Libras. Você precisa aprender Libras.
E furioso, o lobo não sabe nem mais pegar o telefone, jogou para lá. E daí então teve uma outra ideia, o lobo. Por subir em cima dessa casa, derrubar o telhado, afastar para ver se eu entro e pego esses porcos. E daí então foi o que ele fez. Ele subiu em cima do telhado, mas o que aconteceu? Os 3 porquinhos, eles tiveram uma ideia para assustar o lobo. Começou a bater com o cabo da vassoura o teto. E assim deu a entender que tinha várias pessoas lá dentro. E ele sentiu um tremor muito grande em todo o telhado. Então ele pensou que era o caçador. Então ele disse: esses porquinhos espertos, eu vou embora. Aí foi embora. E daí então o que aconteceu? Os 3 porquinhos ficaram muito felizes e começaram a ser mais unidos com isso. Ficaram muito mais prontos. E daí então o que aconteceu com o lobo, hein? Nessa história? Alguém me disse que esse lobo ficou traumatizado porque não conseguia se comunicar com os 3 porquinhos surdos. E então ele foi para uma escola bilíngue para aprender Libras. E agora ele está mais esperto do que antes. Lembra que a mamãe falou que nós 3 precisamos bloquear o zap do lobo para que ele não tenha contato conosco, tá bom? Agora que já aprende Libras, né? Tchau, tchau. Fim de história.